Oi, gente, eu sou a Rafa e agora eu vou começar esse podcast que se chama Fé com Chantilly e que o primeiro convidado vai ser meu pai. Por exemplo, pai. Oi, pessoal. Para, você. Não, agora é sério, vou começar então. Meu nome é Ronaldo, pai da Rafaela. E eu estou querendo ajudar ela a fazer esse podcast para falar sobre as coisas da Rafa, né, Rafa? Sim. E, então esse é o nosso primeiro vídeo. Tá, então vamos lá então. Bem famosinho. Como pode ver, a gente... Bom, mas é que eu comecei esse podcast para falar sobre, se chama Fé com Chantilly, porque a gente vai falar sobre assuntos de fé, relacionamento com Cristo. E eu tive essa ideia porque é um assunto que eu e meu pai sempre conversamos muito sobre isso. E são conversas que eu sempre achei muito legais e muito boas de ser compartilhadas, sabe? A minha ideia não é só trazer meu pai, é trazer mais gente ao longo do tempo. Mas eu e meu pai temos coisas muito legais para compartilhar, principalmente agora nessa nossa nova caminhada, né, com Cristo e tal, depois que a gente se converteu. E eu decidi criar esse podcast por conta disso, então eu espero que vocês gostem. Bom, pai, como tá sendo pra ti essa experiência essa nova caminhada? Tipo, qual foi as suas primeiras impressões? Acho que primeiro eu explicar, né, que eu sempre fui ateu, né? Desde pequeno eu sou de família católica, mas eu nunca segui a religião católica, né? E por causa da minha filha, depois ela vai contar a história. Eu tenho um vídeo já explicando melhor meu testemunho. Tá. Eu não sei se eu consigo fazer isso, que nem os youtubers fazem, de deixar no cantinho, sabe? Não sei se eu vou conseguir, mas se tiver, vai ter um íconezinho aqui que vai aparecer. Então, aí eu me converti na igreja batista, evangélica, e para mim foi um divisor de águas, assim, né? Foi uma transformação mesmo, literalmente. É uma nova vida, né? Uma nova vida, né? E olha que eu sou velho, né? Eu tenho 59 anos, com 59 anos... Não, tenho 59, faz 60. Sério? Achei que era ano que vem. Então, olha, para me converter assim nessa idade e perceber assim uma transformação muito incrível, foi sobrenatural, digamos assim. E agora não tem mais como voltar, né? A gente não, eu e a Rafa estava conversando que não tem nem como a gente imaginar agora sem uma vida sem Cristo, né? Não tem como imaginar. Agora é uma outra vida. Claro que a gente não deixa tudo para trás, né? Tudo que eu já vivi, hoje eu tenho certeza que tudo fez parte do plano de Deus para eu me converter, e eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. O plano não acabou ainda, né? É uma eterna caminhada, né? Que a gente faz uma caminhada com Cristo que a gente começa desde o nosso momento de conversão. Eu acredito que às vezes até antes, porque pra mim, quando eu era pequena, eu já tinha um certo relacionamento com Deus, sabe? Mas depois realmente começou quando nós nascemos de novo, né? E eu acho que é uma caminhada que realmente, eu acho que tem um negócio de renúncia, né? Que a gente vai deixando algumas coisas pra trás, pra começar essa nova vida, é um processo, né? Que nem meu pai contando a história do teu renúncio com o álcool. Mas eu bebia socialmente, assim, não é alcoólatra, mas assim, toda sexta-feira e todo final de semana eu tomava um vinho, ou uma cerveja, eu saía com os amigos para tomar cerveja, coisas assim que hoje em dia todo mundo faz, né? Mas antes de me batizar, eu resolvi, não, vou me preparar para uma nova vida, né, como a Rafa falou. Então, eu fiz um jejum de 3 dias e resolvi, não, agora eu não vou beber mais. Aí a gente foi batizado e desde então
Não faz muito tempo, né? Foi no ano passado. Né? Esse ano não, esse mês, a gente tá em agosto, né? Vai fazer, vai fazer um ano que a gente vai fazer um ano que a gente começou a ir na igreja, não pro nosso batismo. A gente só foi batizar em setembro, Acho que foi outubro. Né? outubro. Ah, tá. Ah, então não tá tão longe. É. Mas agosto foi o mês que a gente começou a frequentar, assim. Eu lembro que foi o primeiro dia, foi a primeira vez que eu fui no culto de jovens, sabe? E então me preparei e aí depois do batismo, então eu falei, não, eu não vou me primeiro. Até para a igreja batista é permitido beber se quiser, né? Não tem nenhuma proibição. Mas eu resolvi não beber mais, fazer uma renúncia, como a Rafaela falou. Ah, nós estamos no aeroporto, por esse barulho aí, ó. Avião passando. Perto do aeroporto. A gente tá bem perto do aeroporto, daí às vezes vai passar uns aviões. A gente podia até mostrar, se Depois a gente mostra. Hein? Se a gente conseguir mostrar, a gente conseguir gravar, a gente mostra. Então, essa foi a minha primeira renúncia de alguma coisa. Então, foi o parar de beber, né? E até para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? E às vezes... Porque o álcool, assim, para pensar bem, não traz nada de bom. Né? Não acrescenta em nada, pelo contrário, né? Então, sim. Então essa foi a renúncia, né? Qual foi a tua renúncia? Eu acho que foi várias, assim, às vezes são renúncias pequenas, né? Tipo, por exemplo, eu deixei de ouvir algumas cantoras que eu acho que elas não... As letras das músicas delas, né, eu queria dizer nas músicas, não fazia mais sentido. Tem gente que não escuta nenhuma música secular que não seja cristã. Eu escuto, mas sempre com certeza que aquilo não foge dos meus princípios, sabe? E é isso, eu acho que algumas coisas a gente percebe que nem faz mais sentido a gente fazer. Não sente isso? Que tipo, não sei se algo tipo, não faz mais sentido eu beber. Não foi isso pra ti? Ou alguma outra coisa? Foi exatamente isso aí, não tem sentido nenhum. Né? E isso acontece não só comigo, a gente faz parte de uma célula e os homens fizeram esse testemunho também, que eles também resolveram parar de beber. E não é proibido beber, né? Mas eles também, acho que é a mesma coisa, uma coisa que é natural. Não é nenhuma lei, não é imposto por ninguém. Só que eu gosto muito da frase que é vocês, tipo, as pessoas que não são cristãs falam que nós somos escravos da nossa religião, mas sendo que elas são escravas dos próprios pecados, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, tem gente que não conseguiria jamais deixar de beber, entendeu? E daí não consegue, tipo, não conseguiria deixar de parar de beber, mas aí vem e fala pro meu pai que ele é escravo da religião dele, que não sei o quê, que é obrigado a parar, sendo que ele não consegue parar de beber. Não sei se deu pra entender, sabe? Deu pra entender o que eu quero dizer? Eu acho... Não sei se eu soube explicar bem. Quando eu saio com meus amigos, eles acham que para ficar feliz na noite, assim, dar risada, tem que beber. Sim. É como se fosse um... escravo daquilo. Você não bebe, então você não está aproveitando a noite. Isso aí é uma maior besteira, né? Sim. A gente precisar de uma substância para ser feliz. Mas eu entendo eles, porque eu também era assim. Eu também achava, qual é a graça de sair e não beber nada, tomar Coca-Cola. Né? Então, essa foi um grande passo. E não foi difícil, não, parar de beber, não foi difícil. Porque eu já estava determinado e tinha outros objetivos, né? Então não foi difícil. Mas a gente percebe, tem ponto positivo e ponto negativo, né, de seguir uma religião evangélica, porque o ponto negativo é que a gente vê a pressão das pessoas, né, na nossa volta, né, amigos, eles não entendem, eles não compreendem assim por que se converteu e por que
Por que tu começou a fazer aquilo, né? Esse é o ponto negativo. Acho que nem a gente entendia antes, né? Não Mas entendi. qual era a tua visão antes dos evangélicos? Tu Era. já me disse. Achava assim, né? Gente ignorante aí, que não acredita nessas coisas absurdas. Nossa, que vergonha, mas é que eu acho que foi. Depois, talvez, uma outra oportunidade, eu falo sobre a minha conversão, que eu acho que eu fui convertido pelo Espírito Santo mesmo. Sim. Que foi entrar na igreja e eu senti uma transformação, assim, e comecei a entender. Sim, isso é uma coisa que eu vou cortar. Só para eu não perder o assunto. Comecei a entender, assim, que, na verdade, o ignorante eu era antes, né? E o Espírito Santo, eu acho que me abriu os olhos, né? É quando fala que Paulo, né, quando ele teve a visão dele e ele ficou cego, né? Escamas caíram dos olhos dele. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Parece que a gente começa a entender muita coisa. Sim. Esse é o ponto. Então, tem um ponto negativo que são as amizades, né? Tem a impressão das amizades antigas. E o positivo é que a gente tem uma compreensão melhor, né? Só que a gente faz novas amizades, né? Aí que tá. Tem novas amizades e são amizades, pelo menos até agora, super saudáveis, pessoas felizes. Sim. Isso é uma coisa que me chamava muita atenção, como eles são felizes, assim, logo que eu entrei, né? Sempre alegres. A maneira de enfrentar as dificuldades também é uma coisa assim, sempre eles enfrentam a dificuldade com alegria. Isso é muito como legal. Eles sempre estão dispostos a te ouvir, a te ajudar mesmo. Nossa, são muito assim. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a frequentar o grupo de jovens, a gente tem nossas células, né, das meninas separadas. E eu perguntava, eu e as gurias falavam nossos problemas e todas estavam dispostas a ouvir uma outra, sabe? Sem julgamento nenhum. E isso eu acho muito legal neles. E voltando ao assunto atrasado do foi de Paulo, que a gente parece que não via e agora a gente vê, eu li um livro que se chama, eu queria fazer um vídeo só sobre ele até, que é O Deus que Destrói Sonhos. Eu podia até ter trazido ele aqui para falar sobre, mas ele tem uma frase que é: quem não nasceu de novo no espírito não pode enxergar as coisas espirituais. E é muito isso. Quando eu li, eu entendi por que eu não via aquelas coisas antes, sabe? Por que eu não... Depois eu comecei a ver, nossa, mas Deus estava sempre ali. Ele sempre estava por perto, a gente só não via ele, sabe? E eu não sei se eu falei a frase corretamente, mas é uma coisa assim. Daí depois eu quero fazer um vídeo sobre esses livros que eu li, porque eu acho bem interessante. Agora meu pai tá lendo um livro, né? Sim. Qual é o livro que tu tá lendo? Eu tô lendo O Peregrino, que é de ele foi escrito em 1678 e é o livro mais lido depois da Bíblia. Pelo menos até pouco tempo ele era o livro mais lido depois da Bíblia. E esse livro que deu origem a um estilo de escrita que chama A Jornada do Herói, né? É um estilo que ele faz uma jornada para encontrar a Terra Prometida. E durante a viagem dele ele vai encontrando pessoas. E isso é muito usado atualmente em filmes, né? Tipo O Senhor dos Anéis, tem todo um... É sempre uma jornada, aí ele encontra o sábio entrega para ele, no caso do livro, entrega um pergaminho para ele. Uhum. Então é um gênero de escrita que funciona muito, é muito copiado, né? Ah, sim. E a história, e esse livro é muito interessante, que no começo do livro, eu não terminei o livro ainda, tá? Mas durante a leitura sempre tem versículos que ele coloca qual o livro, né? Tipo,
Hebreus tal, versículo tal. Sempre tem uma referência para a gente consultar a Bíblia depois. Mas será que no Tem a ver original com- tinha também ou será que é da Eu acho que editora? tinha. Não, tinha. Sim. Mas eu acho legal. No que eu li eu também, o Deus que Destrói Sonhos, também tinha esses versículos. Assim, eu acho bem interessante. Ele botava até, não sei se no teu tem também, de botar referência de outros livros de outras pessoas cristãs que escreveram. Acho que não, né? Não, esse não. Acho que é muito antigo, né? É Acho muito que antigo. não ia ter. E esse autor, eu não vou lembrar agora o nome dele. Esse autor, ele foi preso por 12 anos por pregar sem permissão, que naquela época tinha que pedir uma permissão para pregar. E ele ficou preso por 12 anos. Mas E ele escreveu esse livro na prisão. ele é da onde, seu autor? É ator. É da Inglaterra. Escritor da Inglaterra. Puxa, eu não vou lembrar agora, não. Eu sou péssimo para nomes. Mas ele é um clássico da literatura cristã. Eu boto uma foto, não sei se eu vou conseguir. Uma foto da capa do livro deve ter o autor ali. Então a gente falou do passado, né, do presente agora, e qual é a tua perspectiva para o futuro? Né? Eu acho que eu quero estar em um relacionamento muito mais íntimo com Deus que eu tô agora. Tipo, acho que, não sei se você já ouviu a frase de sair do raso. Já ouviu? Não. De sair do raso do relacionamento com Deus pra tu ir pro fundo, sabe? Não viver, tipo, tendo um relacionamento superficial com eles. Tipo, indo na igreja, mas não vivendo com eles, sabe? É muita diferença em ir e viver, sabe? E eu pretendo estar muito mais, tipo, vinculada a ele. Eu quero conseguir terminar de ler a Bíblia logo, tô ansiosa até pra terminar, mas eu sei que tem. Eu comecei um plano de leitura bíblico pra mim ler, pra mim terminar, mas eu não terminei ainda. Mas eu quero ter um relacionamento muito mais íntimo com ele, sabe? Eu acho que eu quero ter menos medo. Eu acho que eu já venci muito isso de falar sobre ele publicamente. Não que eu tenha medo, mas é que às vezes eu fico quieta, entendeu? Eu posso colocar Deus nisso, sabe? E direcionar a pessoa pra isso, entende? Sim. Tipo, usar um argumento como esse, mas falando sobre ele, mas às vezes eu só fico quieta, sabe? Eu tenho um pouco de problema em posicionamento, às vezes. Isso eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo muito a me posicionar como cristã em algumas situações, entendeu? A minha perspectiva para o futuro é aprender sempre, né? Sim. Estudar sempre. Isso é muito diferente o católico geralmente às vezes vai na missa, mas ele não estuda profundamente, né? E o evangélico não, ele estuda mesmo a Bíblia, ele lê mesmo, tem o hábito de leitura. Sim, isso é uma forma meio generalizada nossa, porque pelo menos as pessoas que eu conheci católicas nunca se aprofundaram tanto biblicamente. Mas é uma coisa meio generalizada, né? Claro então, que também tem evangélico que também não estuda, mas eu vejo assim. Sim. Tem muito mais evangélicos que estudam mesmo do que católicos que estudam. Então na minha perspectiva para o futuro é aprender muito, né, sobre a Bíblia e espalhar a palavra de Deus assim, utilizando a minha profissão e meu dom. Isso aí é uma missão que eu tenho. Isso é uma missão que me foi dada. Eu ia te perguntar qual era o teu chamado para... O que Deus chamava para fazer, né? O meu também. Eu acho que eu e meu pai, a gente já tinha uma conta quando a gente era menor no YouTube. Só que era para falar sobre o luto e como foi meu pai me criar sozinho quando eu era pequeno. E daí eu acho que isso foi uma porta muito grande para mim começar... Para eu começar a postar vídeos evangélicos, sabe? Eu sempre gostei muito disso e eu acho que isso foi acho que teve um por acaso o Pai Viúvo, sabe? Que o nome do canal era o Pai Viúvo, né? O que tu acha sobre isso? Tu me comentou sobre o nome?
Não, sobre Ah, o pai tá, que viúvo ter nos aberto portas. eu acho que foi parte do plano de Deus, né? Fazer com que eu começasse a falar sobre o luto. Eu sempre fui muito tímido, né? E ali não, ali eu comecei a falar sobre mim e fazer desenhos, e a Rafaela fazia desenhos, a gente começava a conversar, então foi aí que eu comecei a querer aparecer mais, né? Eu acho que faz parte do plano de Deus, sabe? Sim. Começa falando sobre nós, para depois se aprofundar mais, sair do raso, Isso, né? sair E do começar a raso. falar para pregar a palavra dele mesmo. Sim. Então foi uma preparação, né? Por É. exemplo, Paulo, acho que ficou 10 anos se preparando antes. Ele teve aquela revelação, né? Uhum. E aí depois ele foi para a Arábia e lá ele ficou 10 anos estudando. Eu não sabia dessa É parte. aí que ele voltou lá. Então, eu não quero me comparar, né, a Paulo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu levei todo esse tempo, né? E por acaso fez 10 anos, né? Quando a gente converteu, fez 10 anos. Né? Já passou o avião aí, pessoal. Não consigo ver isso aqui. E então acho que foi uma preparação para agora começar a falar, né? Claro que ainda tem e acho que o pai viúvo, ele me deu, tipo, ele me deixou, tipo, foi um ótimo jeito de me ajudar, eu criança, a lidar com o luto, sabe? Ia falar sobre o luto. Ia falar sobre o luto. Acho que tanto pra mim quanto pra ti, Não sei né? se já fez vídeo sobre isso. Não, ainda não. Eu até ia fazer um outro vídeo contigo falando só sobre a nossa história sobre o pai viúvo, então não vou nem tentar prolongar muito. Porque eu acho que é um assunto que tem muito o que falar, eu acho que dá até pra fazer um vídeo separado sobre isso. Mas eu só queria concluir que eu acho que o pai viúvo me ajudou muito como a entender o luto, sabe? A falar pra fora. Uma vez uma amiga minha falou, nossa, como a gente foi falar na TV, né? Somos famosos. a gente já foi na TV na Globo, né? No programa do Fátima Bernardes. E daí colocaram um vídeo meu falando sobre a minha mãe, e uma amiga minha veio falar, nossa, que pesado colocarem uma criança para falar sobre isso, só que foi um assunto que para mim sempre foi muito aberto. Sempre foi, nunca tive problema com falar com isso por conta disso, né? Porque desde que no primeiro dia que você ficou sabendo que tinha perdido a mãe, já começou a falar sobre o assunto, já desenhava, então foi estimulado desde pequena, né? A falar sobre o assunto. Sim. Né? E ela tinha 5 anos quando perdeu a mãe, nos 5 anos ela já começava a falar sobre o assunto. Sim. Falou tanto que depois não queria parar de falar sobre isso. Ah, é verdade. Chegava alguém, ela dizia que meu nome é Rafaela, eu tenho 5 anos e minha mãe morreu. Aí ia para uma pizzaria, ela dizia, eu quero falar ali para aquela família lá que minha mãe morreu. Eu falei, não é o momento de... Foi a pizzaria do lado de casa, né? Nossa. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Então, talvez isso, né? Talvez foi isso até faz parte do plano, né? Com certeza. De treinar ela para poder... E a gente ajudou, meu pai me fala que a gente, pelo que ele recebeu mensagem já de pessoas, né? Tipo, sobre o luto, de como foi importante, né? Ver pessoas falando sobre isso, sabe? Que é um assunto meio tabu, eu acho. A gente tinha esse Pai Viúvo era uma página no Facebook. E a gente fazia lives no Facebook. E uma vez a gente fez uma de perguntas e respostas. Que as pessoas perguntavam na live, né? O que a Rafa achava, aí eu falava, Rafa, estão te perguntando assim. Aí ela respondia, nossa, é muito legal isso. Muito legal. E uma vez uma menina ligou para nós, acho que era o WhatsApp, não lembro. E eu passei para você. Não Sério? lembra? Não. Aí você falou direto com a menina, porque a menina te achava o máximo, né? Que te apareceu na TV. Sim. Aí vocês conversaram. Nossa, é muito louco isso. Eu acho que foi uma missão, assim, também. Sim. Para ajudar as pessoas, né?
Sim, também acho. Então, vamos ver se a gente usa isso agora Pra pegar a palavra, né? É. Tipo, eu acho que meu pai fala que eu tenho moratória. Algumas pessoas me falam que eu tenho moratória boa, assim, principalmente pra vídeos. E pelo menos criar o canal, fazer o vídeo que eu fiz do meu testemunho foi uma coisa que eu soube que foi Deus pedindo pra mim. Grava, sabe? Tipo, faz um vídeo, tu gosta de fazer isso, tu já fez isso, tu sabe como fazer, então vai lá e faz, sabe? Daí eu até, tipo, tinha parado de postar, mas daí nos últimos dias eu percebi que Deus estava falando muito. Poxa, eu te chamei pra fazer isso e tu não tá fazendo, sabe? Se tu me ama, por que que não tá fazendo isso, sabe? Então, daí eu decidi criar esse podcast e tal. Então, vamos ver no que vai dar. Eu acho que a gente já pode até encerrando aqui, porque já vai dar um tempão de vídeo, né? Então, mas é isso, pai. O que que tu achou de aparecer aqui e falar? Eu achei bem legal. E nós estamos praticando, né? Nós estamos praticando para fazer outros vídeos melhores, né? E a Rafa vai Esse é convidar umas amigas É, para a gente vai falar. ver ainda. Eu não sei Tem muito. muita coisa para fazer ainda. Esse é o primeiro vídeo. A gente não sabe bem como vai seguir, né? Como vai continuar, mas vamos vendo. Tá aí, estamos começando, isso que importa. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Quer dizer mais alguma coisa, Tchau, pai? pessoal. Tchau!